Meu nome é Lucian Trent. No casamento da minha irmã, o sogro dela olhou direto para mim como se eu nem existisse. Passou reto, sem acenar, sem me encarar. Só aquele jeito frio de quem aprendeu a vida toda a desprezar os outros. Fiquei ali, de terno feito sob medida, bebendo, sabendo de uma coisa que ele nem imaginava. O nome dele é Roland Rowe. Um cara tão orgulhoso do sobrenome que deve até assinar com tinta dourada. Nos últimos 6 meses, ele tentou comprar uma empresa de tecnologia, sem saber que eu sou um dos fundadores. E o pior, a empresa dele depende da nossa. Foi uma empresa que eu comecei do zero, enquanto criava minha irmã e deixava para trás a vida difícil que a gente levava. Mas Roland só enxergou o que quis ver, um cara qualquer, sem nome importante e sem cargo. Só viu a casca. É assim que gente como ele age. E tudo bem, porque, poucos minutos depois, me chamaram para fazer um discurso de surpresa. Ali, eu me apresentei. E quando falei quem eu era, tudo no jeito que ele me olhava mudou. A postura dele, a cara que fazia, até o jeito de segurar a taça de vinho. Tem gente que não gosta de surpresa. Roland era uma dessas pessoas. Ele ficou branco. E eu, só sorri. Dizem que o pior da perda é o silêncio que vem depois. É verdade. Mas ninguém fala do barulho que vem antes. O toque do telefone numa hora que não devia tocar. O chiado nos ouvidos quando alguém diz uma coisa que você nunca pensou que ouviria. No meu caso, foi meu orientador da faculdade dizendo: Lucian, teve um acidente. Seu pai morreu. Assim, direto. Um dia antes, ele estava planejando visitar eu e minha irmã mais nova, Isolda. No dia seguinte, eu estava dirigindo de volta para a cidade onde a gente cresceu, e que de repente já parecia estranha sem ele. Eu tinha 22 anos e estava esgotado das provas finais. Isolda tinha 17 anos, faltava uma semana para a formatura do ensino médio. A gente não tinha mãe por perto. Ela foi embora anos atrás, para recomeçar a vida com outra família. Então, era só eu e Isolda. 2 órfãos, um carro, e um futuro que desmoronou de um dia pro outro. O funeral foi um borrão. Nem lembro direito. Mas depois veio a realidade, dura e clara: dívida. Muita dívida. Meu pai era autônomo, e em algum momento tudo saiu do controle. Empréstimos, contas atrasadas, o negócio mal das pernas. Ele deve ter tentado proteger a gente até o fim. Não contou nada. Mas assim que saiu o obituário, os cobradores apareceram com tudo. Levaram tudo. A casa, o carro, a oficina dele. Só sobrou a mala pequena com as roupas que eu tinha separado para as férias de primavera. Minha bolsa de estudos cobria a faculdade, mas o aluguel, comida, a escola da Isolda, tudo isso era com a gente agora. Sozinhos. Naquela noite, depois que o último parente foi embora e a porta se fechou, eu sentei no chão com Isolda. Ela chorava, encolhida no moletom. E foi ali que entendi: ninguém mais ia aparecer. Eu era o único adulto na vida dela agora. Então tomei uma decisão. Ia terminar a faculdade, arrumar um emprego qualquer um e manter a gente firme. Comecei a trabalhar no refeitório da faculdade, fazia entregas à noite, e dormia umas 4 horas por dia, quando dava. Teve dia que fui pra aula ainda suando, de tanto carregar caixa escada acima. Mas cada real que eu ganhava servia para 2 pessoas. 2 vidas. No meio do caminho, perdi minha namorada. Ela era uma pessoa boa, mas precisava de mais do que recados na caixa postal e encontros esquecidos. Deixei ela ir. Não porque eu não me importava, mas porque eu já não tinha mais nada para oferecer. As pessoas falam sobre formar o caráter como se fosse algo bonito, elegante. Mas o meu foi moldado no limite do cheque especial e pegando o ônibus lotado. Eu fui me formando ali, no aperto, quando olhei para minha irmãzinha e soube: ela ainda merecia ter um futuro mesmo que eu tivesse que abrir mão do meu para mostrar o caminho. Depois que me formei, não teve festa. Nada de jogar chapéu pro alto, nem foto com os amigos. Só um suspiro fundo, e uma oferta de emprego numa empresa média, que cuidava de processos internos. Não era nada glamouroso, mas pagava as contas. E isso já era o bastante.
A gente se mudou para um AP simples, de um quarto só. Isolda ficou com um quarto. Eu dormia no sofá. Ela começou a faculdade pública, e eu passava o dia cuidando de planilhas e atendendo o cliente no telefone. Toda noite, eu fazia o jantar mesmo que fosse só arroz com ovo. E nos fins de semana, eu tentava recuperar o sono perdido e os turnos puxados da semana. Mesmo cansado, eu não parei de pensar no futuro. Me inscrevi em cursos online marketing, automação, plataformas SaaS, tudo que pudesse melhorar meu currículo. Eu não sabia que oportunidade ia aparecer, mas jurei que estaria pronto quando ela viesse. E ela veio. Numa noite chuvosa de quinta-feira, recebi uma mensagem do Félix Marin, um ex-colega da faculdade que lembrava do meu lado empreendedor. Ele e mais um amigo estavam criando uma ferramenta de tecnologia para automatizar processos internos. E precisavam de alguém para cuidar da operação e montar propostas para os primeiros clientes. Fiquei na dúvida. Parecia arriscado. Mas também, parecia vivo. E fazia tempo que eu não me sentia assim. Então aceitei. Minha vida virou duas. Das 8 horas às 17 horas, eu vestia calça social e respondia para gerente. Das 7 da noite até 2 da manhã. Eu vivia no meio de códigos, fluxogramas e apresentações com o Félix. A gente trabalhava em cafeterias e usava servidor emprestado. Em várias noites, eu apagava com o notebook ainda ligado no meu peito. O dinheiro era curto. Rolavam brigas. Um dos nossos sócios acabou desistindo depois de 6 meses sem nenhum resultado. Eu e Félix quase largamos também, mas seguimos. A virada veio quando uma empresa testou nossa ferramenta e conseguiu reduzir em 40% o tempo de trabalho deles. Eles contaram para mais 3 empresas. De repente, a gente tinha várias reuniões marcadas, caixas de e-mail lotadas, feedback chegando de tudo que é lado. Um dia, um blog famoso de tecnologia falou da gente, e foi aí que veio nossa primeira onda de verdade. Mesmo assim, eu não larguei meu emprego fixo. Aprendi cedo que estabilidade é frágil demais. Guardei cada centavo que sobrava. Eu cuidava do suporte ao cliente, das contas, dos erros no sistema, tudo isso nos intervalos do almoço ou de madrugada. O Félix virou o rosto público da empresa. Ele trabalhava, dava entrevista, aparecia em evento, fez até palestra no TEDx. Eu ficava nos bastidores. E gostava disso. Enquanto muita gente estava atrás de cargo bonito e fama no LinkedIn, eu só queria uma coisa: paz. Queria uma vida onde a Isolda não precisasse mais contar moeda no mercado. Onde o futuro dela não fosse definido por tudo que a gente perdeu. Ela passou numa universidade estadual por mérito. Eu pagava as contas em dia. A gente tinha uma poupança, plano de saúde e tudo em casa funcionando. Para mim, isso já era luxo. Ninguém viu o quanto isso custou, e eu nem fazia questão que vissem. Mas esse silêncio, essa escolha de ficar invisível fez com que caras como o Roland Rowe aparecessem e achassem que eu era só mais um. E tudo bem. Porque eu prefiro ser subestimado do que julgado errado. Prefiro ser invisível do que receber elogio falso. Mas a vida tem um jeito engraçado de fechar os ciclos, principalmente quando sua irmã resolve se casar. Era uma terça-feira à noite quando ela me ligou. Eu tinha acabado de cair no sofá, ainda com a roupa do trabalho, comendo macarrão gelado direto do pote. Ela parecia animada, meio sem fôlego, mas também um pouco nervosa. Lucian, ela disse, tenho uma coisa para te contar. Achei que fosse algo da faculdade. Talvez um projeto novo, um estágio, qualquer coisa assim. Mas eu não esperava o que veio depois. Vou me casar. Meu garfo parou no ar. Você vai o quê? Com o Damian, ela falou rapidinho, como se tivesse arrancando um band-aid. Ela continuou, a gente já tá junto há um tempo, sério mesmo. Mas eu não sabia como te contar. Eu pisquei. Já tinha ouvido falar de um tal Damian, uma vez só, bem por cima. Mas ela nunca tinha falado em algo sério. Isolda, casar? Isso é grande. Você tá bem? Ela riu, meio nervosa. Tô mais do que bem. Tô feliz. Eu só precisava te contar antes das coisas avançarem. Ele quer te conhecer. Aí sim ela pegou minha atenção.
Qualquer pessoa que quisesse casar com minha irmã precisava me conhecer. Sim, eu era o irmão dela. Mas também fui muito mais do que isso. Fui quem ficou. Fui pai, professor, amigo, contato de emergência, tudo. Se alguém queria entrar agora na vida dela, eu precisava olhar nos olhos dessa pessoa e entender quem ela era por dentro. Combinamos um jantar na sexta-feira. Nada formal, só uma noite tranquila. Eu me ofereci para cozinhar. Lembro até hoje de abrir a porta e ver o Damião parado ali, flores numa mão, uma garrafa de vinho na outra, e um sorriso que parecia um pouco ensaiado demais. Tinha algo nele que me soava familiar. A gente trocou umas palavras educadas, sentamos e começamos a conversar. Ele era simpático, falava bem e dava para ver que gostava mesmo da minha irmã. Mas o sobrenome dele. O sobrenome me chamou a atenção. R.O., eu falei em voz alta, girando o nome na cabeça como se fosse uma moeda. Tem alguma coisa a ver com Roland Rowe? Ele parou por um segundo. Um segundo longo demais. É meu pai. Aí tudo fez sentido. Roland Rowe era um dos nossos maiores clientes. E além disso, ele vinha tentando comprar nossa plataforma fazia meses. Os e-mails dele sempre vinham cheios de promessas escondidas, daquele jeito que dava a entender que ele achava que estava nos fazendo um favor só por demonstrar interesse. Ele era um homem de negócios, 100%. Terno caro, jeito seco, e a fama de acabar com parcerias só para pegar o que sobrava depois. Estava em todos os blogs da área. Ele não era cruel, só frio. Pragmático. Só enxergava números. E agora lá estava eu, sentado na mesa, na frente do filho dele. Mantive minha cara tranquila, sem mudar o tom da voz. Não falei da empresa, nem toquei no assunto negócios. Aquela noite era sobre a Isolda. Se o Damião fosse um cara legal de verdade, eu acharia um jeito de lidar com o resto depois. Mais tarde, Isolda me puxou pro canto na cozinha. Você ficou meio calado. Tá tudo bem? Assenti. Só tô surpreso. Você ama mesmo ele, né? Sim, ela respondeu. Ele não é como o pai. Ele é calmo. Cuidadoso. Ele escuta. Olhei bem no rosto dela. Ela não tava me pedindo nada. Ela tava feliz. Brilhando por dentro. E a Isolda nunca brilhava por pouca coisa. Tá bom, eu disse por fim. Então tô com você. Passaram-se algumas semanas. Os preparativos do casamento tomaram conta da vida dela. Me ofereci para ajudar no que precisasse, mas fiquei fora das formalidades até o tal encontro entre as famílias. A reunião foi num clube de campo chique, com toalhas brancas nas mesas e garçons de colete preto. Isolda me pediu para ir, e eu disse que sim, mais por ela do que por eles. Foi nesse dia que conheci o Roland pessoalmente. Na hora que entrei na sala, ele me olhou. Foi rápido, olhou meus sapatos, meu terno, minha postura e depois desviou o olhar. Quando fomos apresentados oficialmente, ele estendeu a mão, mas o aperto foi fraco. Ah, você é só o irmão dela, ele disse. Achei que o pai dela ia estar aqui. Fiquei olhando para ele. Nosso pai morreu faz tempo. Ele só deu um aceno curto, tipo ah tá, e seguiu como se não fosse nada. Aí veio a pergunta de sempre. E o que você faz, mesmo? Dava para ver no olhar dele. Aquele olhar de quem quer saber se vale a pena ou não dar atenção. Trabalho numa empresa, respondi. Não era mentira. Ele não disfarçou o desinteresse. E eu também nem tentei parecer mais do que era. Tudo bem. Eu não estava ali para impressionar ninguém. Mas lá no fundo, uma parte minha, aquela que quase nunca deixo sair, pensou. Um dia, você vai se arrepender de ter me subestimado. Mais tarde, contei tudo pro Félix. Ele só riu e disse. O universo tem um senso de humor bem estranho. O tempo passou rápido. Logo chegou o dia do casamento. Isolda estava linda. Mas era mais do que o vestido ou a maquiagem. Era aquela luz de quem sabe que é amada e que ama de volta, sem medo. Antes de entrar, ela segurou minha mão e sussurrou. Obrigada por tudo. Só sorri.
Não tinha mais o que dizer. Na festa, fiquei mais na minha, conversando com os convidados, longe da bagunça. Foi aí que vi o Roland vindo, acompanhado de 2 homens. Passou por mim de novo. Nem olhou. Nenhum aceno. Foi de propósito. Frio. Calculado. Mas eu não senti nada. Só uma certeza tranquila, ele ainda não sabia quem eu era. De verdade. Mas isso ia mudar. Eu não ia fazer discurso. Não tinha nenhuma fala minha no cronograma. Nenhuma parte especial pro irmão da noiva. Meu papel eu já tinha feito. Levei Isolda até o altar. Apareci nas fotos da família. Brindei como todos os outros. Isso já teria sido suficiente. Eu não precisava aparecer. Mas alguém, sei lá quem, colocou meu nome na lista dos que iam falar. Um funcionário do buffet me deu um tapinha no ombro e disse: "Você é o próximo. Daqui 2 minutos." Pisquei, sem entender. Próximo pra quê? Ela apontou pro palco. O microfone tá pronto. Eu podia ter recusado. Talvez até devesse. Mas alguma coisa dentro de mim, um cansaço antigo, um orgulho quieto, uma vontade de não deixar passar me fez levantar. Era o casamento da minha irmã. A pessoa mais próxima que eu já tive de uma filha. E todo mundo ali ainda não sabia direito quem eu era. Me levantei, abotoei o paletó e fui até a frente da sala. "Boa noite", comecei, com a voz firme. "Meu nome é Lucian Trent. Sou o irmão da Isolda." As pessoas pararam de conversar. Ficaram me olhando. Mas eu não fui só o irmão dela enquanto ela crescia. Quando nosso pai morreu, eu virei o tutor dela. Eu tinha 22 anos. Ela, 17. A gente não tinha mais ninguém. Nossa mãe já tinha partido há muito tempo. A sala ficou em silêncio. Os copos desceram. Os talheres pararam de bater nos pratos. Naquela época, eu ainda estava terminando a faculdade. Mas não dava tempo para chorar ou parar. Ela precisava de comida, de uma casa, de pagar a escola. Então, eu trabalhei de dia, à noite, nos fins de semana. Dormia pouco. Perdi amigos. Perdi alguém que eu amava. Olhei para Isolda. Ela já estava com os olhos cheios d'água. Mas a gente conseguiu. Porque ela é brilhante, corajosa, e tem um coração que me perdoou por todas as vezes que eu falhei. A sala toda estava parada. Até o Roland, lá do outro lado, me olhava diferente. E eu também queria dizer uma coisa, continuei, um pouco mais alto. Durante todos esses anos, enquanto eu tentava manter tudo de pé, também ajudei a construir uma startup. Uma plataforma de software. Alguns de vocês talvez até usem nossa plataforma. Essa frase saiu mais forte do que eu esperava. Vi algumas pessoas levantando as sobrancelhas. Convidados trocando olhares. Meu sócio, Félix, estava ali. Foi ele quem pulou junto comigo nessa ideia maluca. A gente começou com código emprestado e laptop quebrado. Hoje, ajudamos algumas das maiores empresas do país. Deixei isso no ar por um instante. E mesmo que eu não tenha vindo aqui para falar de trabalho, compartilhei isso porque faz parte da nossa história. A história que me trouxe até essa sala, esse dia, esse momento. Olhei para Isolda e Damian. Tenho muito orgulho de vocês. Vocês encontraram algo raro. Confiança, parceria, alegria. E é uma honra estar aqui para dizer: vocês estão prontos. Saí do microfone, acenei para a sala que aplaudia. E comecei a voltar para minha mesa. Mas não cheguei longe. Roland Rowe apareceu do nada, como uma sombra na parede. Estendeu a mão, com um sorriso meio duro. "Lucian, né?" Belo discurso. Apertei a mão dele firme, sem empolgação. "Obrigado. Você é o cofundador da IE." Assenti. "Sim. Aquela mesma empresa que você tá tentando comprar." O sorriso dele deu uma leve vacilada. "Eu não fazia ideia", ele disse.
Por que não falou nada quando nos conhecemos? Olhei direto nos olhos dele. Porque eu queria que você visse quem eu era quando achou que eu não era ninguém. Ele não respondeu. Nem precisava. Dei um sorriso educado. Aproveite a noite, Sr. Hall. Passei por ele e voltei até o Félix, que levantou uma sobrancelha, mas não falou nada. A gente brindou. A tensão foi embora. O resto da noite foi leve, feliz. Isolda dançava como alguém livre das sombras do passado. Damian foi gentil. Roland foi educado. Mas tinha algo diferente no olhar dele. Menos arrogância. Mais cálculo. Tudo bem. Porque eu não menti. Mas também não contei tudo. E não, a gente nunca vendeu a empresa pro Roland Hall. Não por despeito. Nem pelo jeito como ele me tratou. A verdade é que as ofertas eram incríveis no papel. Mas aprendi a enxergar além dos números. O interesse dele não foi baseado em respeito mútuo. Foi baseado na ideia de que tudo e todos têm um preço. E eu não faço negócios com quem só descobre o próprio valor depois de ler o currículo. Então, eu e Félix continuamos independentes. Crescemos com propósito. Não precisávamos de uma fusão. Precisávamos de espaço para crescer do nosso jeito. Ironicamente, a Hall Industries ainda usa nossa plataforma. Os funcionários deles registram chamados de suporte pelo mesmo portal que todo mundo. Respondemos rápido, com profissionalismo, sempre educados. Nunca de forma pessoal, sempre estritamente profissional. Damian nunca mencionou o assunto. Ele respeita limites e, mais importante, respeita Isolda. Com o tempo, criamos algo parecido com confiança. Não guardo rancor dele por causa do sobrenome. Ele não é o pai dele. Nunca foi. Isolda está prosperando. Ela tem paz na vida agora. Paz de verdade. Ela dá aulas, cuida do jardim e faz trabalho voluntário nos fins de semana. E ela sorri de um jeito que não sorria quando éramos mais novos, quando parecia que tudo ia desmoronar a qualquer momento. Foi por esse sorriso que lutei. Esse é o meu retorno. Às vezes, as pessoas ainda acham que eu sou só o cara quieto, no fundo. Normal. E deixo que pensem nisso porque sei a verdade. Quem te ignora no silêncio é quem vai lutar para te respeitar quando anunciarem seu título. Mas, nesse ponto, o respeito deles não importa. O respeito de verdade vem quando ninguém está olhando. Não é uma reação. É uma escolha. O maior erro do Roland não foi me subestimar. Foi achar que não ser visto significava não ser importante. Mas eu nunca precisei de atenção. Tudo o que eu precisava era saber que minha irmã estaria bem. E agora ela está. Isso já é mais do que suficiente para mim. Se tem algo que essa jornada toda me ensinou, é isso: você não cresce sendo barulhento ou forçando as pessoas a te notarem. Você cresce sendo quem você é, de forma tranquila, constante e com dignidade. Quando as pessoas perceberem, que seja no seu tempo, não no delas. Porque, no fim das contas, o que importa não é quem te aplaude, mas quem você protegeu enquanto ninguém estava olhando.